presença de todos, de modo especial o Maestro Duda, de ter vindo nesta tarde aqui receber essa nossa homenagem. Esta é a primeira reunião da atual diretoria e nós resolvemos antes que quem mereceria esta homenagem seria o Maestro Duda, que fez aniversário em dezembro e hoje está aqui conosco para ouvir o Galo da Madrugada, que veio recepcioná-lo, como também receber os nossos aplausos, o nosso carinho e o reconhecimento pelo seu trabalho ao longo desses anos de dedicação à música e ao Carnaval de Pernambuco. Eu chamaria o acadêmico Roberto Pereira e o Carlos, o outro palestrante, Carlos Amaral, para a mesa. E antemão já convido para a próxima sessão, que é no dia 23 de fevereiro. Como tem um carnaval, então já é bom a gente antecipar. No dia 23 de fevereiro, Maria Letícia, que está organizando uma sessão sobre o Congresso Regionalista, um século do Congresso 1926-2026. Eu queria passar às mãos do Maestro Duda um certificado de sua presença e esta nossa homenagem. Eu pediria, pode colocá-lo aqui na cadeira, referente a essa sua visita aqui à academia. Passo a palavra ao acadêmico. Bom, inicialmente, boa tarde. Saúdo a acadêmica e presidente Margarida Cantarelli, confrade Ângelo Castelo Branco, escritor e pesquisador Carlos Amaral, confreiras e confrades, Maestro Duda, a quem saúdo com muita afetividade e muito carinho, minhas senhoras e meus senhores. Essa palestra, para a qual fui convidado pela presidente, pela vice-presidente Maria Letícia, de repente veio uma boa notícia, a sugestão de dividir o meu tempo, se assim posso chamá-lo, com o professor Carlos Fernando Amaral. Devo apenas dizer que nós vamos dividir da seguinte maneira: a primeira metade eu falo, a segunda metade ele. Mas há um acordo entre mim e ele, que a metade dele vai ser maior do que a minha. Como justificar essa aritmética e essa geometria? Aí vamos estudar. Eu, como professor de matemática, vou estudar o assunto. Maestro Duda, eternizado nas suas 90 luas. Hoje,
Pernambuco celebra o Dia do Frevo, data que marca a primeira citação da palavra frevo na imprensa em 9 de fevereiro de 1907, pelo jornalista Oswaldo Oliveira, no Jornal Pequeno do Recife. Tu freves, ele freve, eu frevo. A palavra surge dessa junção em função do que o povo falava, numa alusão direta à música frenética, acelerada e sincopada que caracteriza o frevo. Gênero genuinamente pernambucano, nasceu da fusão da polca, do machixe e do dobrado, sem sofrer influência externa. Qualquer erro de minha parte pode corrigir o maestro. Tá certo. Com o tempo, o frevo se consolidou em 3 grandes modalidades. O frevo de rua, instrumental e vibrante, foi o primeiro a surgir e se divide em frevo coqueiro, frevo ventania e frevo abafo. Este último marcado pelas disputas sonoras entre orquestras, uma tentando abafar a outra. São sempre episódios fascinantes. Exemplos emblemáticos são Mexe com Tudo, que é um frevo ventania de Levino Ferreira, o primeiro frevo dele, que também os de Duda, na sua maioria, frevo de rua, compondo o universo. O frevo canção, também chamado marcha canção, incorpora letra e canto, aproximando-se das marchinhas. Já o frevo de bloco é executado por orquestra de pau e corda, violões, bandolins, flautas e cavaquinhos, com andamento mais lento e tom lírico e nostálgico. O frevo ventania, com Mexe com Tudo, de Levino Ferreira, que eu também admiro muito, e eu coloquei aqui para sugerir. É um livro que é um frevo que farfalha as folhas do coqueiro quando ele sopra os seus ventos ligados ao frevo e ao passo. Pernambuco tem uma música e uma dança que nenhuma outra terra tem. Capiba. O frevo, música e passo, toma as ruas do Recife e de Olinda, num frenesi contagiante. Dançar frevo é fazer um passo, um saracoteio que, embora pareça espontâneo, possui técnica refinada. São cerca de 100 passos que compõem esse caleidoscópio. O papel colou no outro, é natural isso no frevo. Catalogados como parafuso, dobradiça, tesoura, locomotiva, saci pererê e etc. Em 2012, o frevo foi reconhecido pela Unesco como Patrimônio Cultural Imaterial da Humanidade. E há entre nós, não há como não citar, o Galo da Madrugada. Em 4 de fevereiro de 1978, cerca de 75 foliões fantasiados percorreram as ruas do bairro de São José, acompanhados por uma orquestra de frevo. Nascia assim o Clube das Máscaras, o Galo da Madrugada, hoje consagrado como o maior bloco carnavalesco do mundo. Com mais de 2 milhões de foliões, o Galo abre oficialmente o Carnaval do Recife, tendo como símbolo o galo gigante montado na ponte do Arte Coelho. Neste contexto simbólico, a Academia Pernambucana de Letras reúne-se para reverenciar o maestro Duda, que completou 90 anos em 23 de dezembro de 2025, celebrando também seus 80 anos de trajetória musical.
A APL reconhece no homenageado a mais elevada expressão do músico, moldado pelo talento, pela disciplina e pela dedicação à cultura. Celebra-se o grande arranjador, o educador incansável, o mestre generoso que formou gerações. Ao homenageá-lo, a Academia também se engrandece, exaltando um dos maiores nomes da música pernambucana, especialmente do frevo, expressão maior da nossa identidade cultural. Como bem definiu o maestro Ademir Araújo, aqui presente, maestro Formiga, que também merece os nossos aplausos efusivos. Palavras do maestro Ademir Araújo. Maestro Duda é um dos pilares da música pernambucana e brasileira. Deu forma ao frevo, organizou essa linguagem e inspirou gerações. Sua obra mostra que a tradição só permanece viva quando sabe se renovar. Dom Helder Câmara dizia isso. É preciso mudar várias vezes se quisermos continuar o mesmo. José Uzicino da Silva, o maestro Duda, nasceu em Goiânia e iniciou-se aos 8 anos na banda Saboeira. Aos 14, mudou-se para o Recife, tocando saxofone na Jazz Band acadêmica criada por Capiba. Passou pela Rádio Jornal, pela TV Jornal do Comércio e pela gravadora Rosenblit, onde foi braço direito de Nelson Ferreira, arranjando e gravando obras de grandes compositores do frevo. Mais tarde, atuou em São Paulo, na TV Bandeirantes, assinando trilhas sonoras e direções musicais. De volta ao Recife, criou a Orquestra Maestro Duda e consolidou um vasto repertório autoral que vai do frevo à música sinfônica. Obras como Nino Pernambuquinho e sua suíte, curiosamente sem frevo, atravessaram fronteiras. Mesmo após um AVC em 2022, que comprometeu o seu braço direito, Duda reaprendeu a compor com o braço esquerdo e no computador. Dessa superação nasceu o dobrado do homem de um braço só, símbolo da sua grandeza humana e artística, além do seu humor, do seu lado generoso, mais uma vez, torna a dizer. Autor de centenas de obras e detentor de inúmeras honrarias, entre elas a Medalha do Mérito Guararapes. Duda esteve presente de forma decisiva em grande parte dos 120 anos de história do frevo. Patrimônio vivo de Pernambuco, desde 2010. Sua música é estudada e celebrada. No dia 25 de agosto de 2015, em Goiânia, ele recebe a medalha da Câmara Municipal daquele município, a medalha José Pinto de Abreu, e toma a iniciativa de reger, com a música Nino Pernambuquinho e sua autoria, as duas bandas daquele município, Saboeira e Curica, que eram rivais, às vezes, ou por vezes, levava a tal ponto a acidez desse diálogo, que até trocar tiros já chegaram a trocar. Mas o maestro Duda chegou, regeu as duas num clima de paz e a partir daí apaziguou o ânimo tão importante para aquela cidade. O acadêmico brasileiro da Academia Brasileira de Letras, Dom Marcos Barbosa, chegou a dizer o seguinte: a cidade que não tem uma banda está incompleta, falta-lhe uma banda.
Goiânia tem 2 bandas e outras tantas que chegaram até lá. Eu devo dizer que essa palestra seria muito mais pertinente entre os acadêmicos se José Paulo Cavalcante ou Raimundo Carreiro, que além de escritores, são também musicistas, estivessem aqui falando sobre a sua pessoa, sua querida pessoa de todos nós, meu caro maestro Duda. Em um país de memória curta, reconhecer Duda em vida é um gesto de justiça. Por isso, eu me regozijo com a nossa presidente acadêmica, Margarida Cantarelli, pela iniciativa. Duda em vida é um gesto de justiça. Seu nome se alinha aos de Capiba, Nelson Ferreira e tantos outros que definem nossa pernambucanidade. Maestro Duda é patrimônio vivo da música brasileira. Eu estive na solenidade quando ele foi distinguido pela Universidade Federal de Pernambuco com o título de doutor honoris causa. Quando ele recebeu o título, ele disse: agora sou doutor. Doutor. Pois é, então ele já era há bastante tempo, mas faltou o laurel que a Universidade Federal de Pernambuco, em boa hora, lhe conferiu. Sua obra é permanente, sua lição é inspiração, e sua música continuará ecoando, formando e emocionando gerações. Celebramos o que temos de mais rico, nossa cultura. Muito obrigado. Muito obrigado, acadêmico Roberto Pereira. Nós já esperávamos essa brilhante palestra, meia palestra, que foi uma palestra inteira. E também é banda, uma banda da palestra. Agora eu concedo a palavra a Carlos Amaral. Vai usar. Pode ficar aí, pode ficar aí. Nós vamos ficar fora aqui para não atrapalhar a visibilidade de vocês. Ele vai usar meios visuais. Boa tarde, pessoal. Boa tarde. Estão me escutando direitinho? Quem está conseguindo me escutar? Todos, né? Maravilha. Primeiramente, por meio de doutora Margarida Cantarelli, a presidente desta casa atual, gostaria de cumprimentar todos os acadêmicos aqui presentes, em particular o meu anfitrião de mesa, o Roberto Pereira. Casualmente, eu vim parar aqui, nesta palestra, em algo que foi muito casual mesmo. Que foi Duda? Mas você consegue, veja, tem um tom de voz muito forte, sem microfone dá para todo mundo escutar, então tem que tomar cuidado. Tem que sobrar bem devagarinho, cuidado aqui. Aconteceu que eu queria uma confirmação do evento de hoje. Recorri a João Mazzaroto, por favor, me passe o contato de doutora Margarida. Doutora Margarida, olha, eu fui o cara que escreveu a biografia de Duda, eu queria confirmar o evento para chamar outras pessoas. Tá certo, Carlos. Aí à noite ela diz, olha, Roberto Pereira vai falar com você. E aí o resto, uma série de articulações que resultaram nessa palestra de hoje. E
continuando com essas saudações iniciais, saúdo você, Maestro Duda, homenageado deste grande carnaval do Estado de Pernambuco, doutor honoris causa, patrimônio vivo do Estado de Pernambuco, e que finalmente temos todas a oportunidade de ver você aqui, recebendo todas as homenagens possíveis e também retribuir toda essa sua dedicação, toda uma vida de 90 anos, por essa causa, que é a causa do frevo pernambucano. Então, gostaria também de saudar a outro grande patrimônio vivo aqui presente, meu irmão de confraria de Pedreiros Livres, Maestro Formiga, que foi outro biografado. Chamei também Getúlio Cavalcante, J. Miquiles, e o quinto e último biografado, foi o primeiro de todos, foi Cláudio Pereira, que já partiu. Então, pelo menos eu estou tendo aqui o privilégio de contar com 2 daqueles grandes artistas que eu biografei. Dentro em breve, mais 2, Maestro Rafael Garcia, do Festival Virtuose, e o Sagrama. O grupo Sagrama comemorou 30 anos ano passado, então já está nas mãos da editora, e ainda tem mais um sobre música armorial. Dentro em breve a gente vai ter novidades, mas aqui o que importa é Maestro Duda. Nem ele próprio sabia que se chamava José Ursicino da Silva, né? Para ele, até os 14 anos de idade, era José Pereira da Silva, ele achava que era o sobrenome do pai. Até que ele teve de entregar uma documentação aqui, quando foi se matricular na escola, teve de pegar a certidão de nascimento, aí tinha lá que era o nome do avô dele. Eu perguntei, Duda, você sabe que Ursicino é nome de santo, né? Eu sei que tem um santo na Itália. Pois bem, eu achava que esse seu nome, Duda, era por questão de colocar o onomástico, né? Se você nascesse no dia do santo, botava o nome do santo como nome de batismo. Mas tem uma coisa aí que não casava, porque Santo Ursicino era dia 20 de dezembro, você nasceu, foi dia 22 de dezembro. Porém, dia 22 era um dia de domingo, o cartório abriu na segunda, dia 23 foi registrado no dia 23, mas até isso já é um plot twist, uma revelação que a gente traz aqui hoje. Mas o Ursicino é o nome do avô de Duda. O avô de Duda queria muito ter um filho homem, não teve, só teve filhas mulheres, então quando nasceu o primeiro neto, o avô foi para o cartório e colocou como José Ursicino da Silva. O resto aqui, o Roberto já falou, iniciou na Saboeira, que era um motivo de orgulho para o Maestro Duda, lá pequenininho. Foi ainda lá, jovenzinho, que ele compôs o primeiro frevo dele, chamado Furacão. Essa partitura está perdida. O Ailton Bank, cadê Marquinhos? Está aqui na minha frente, outro irmão de Pedreiro Livre. Marquinhos, pelo que me consta, Ailton Bank, trompetista, conseguiu achar essa partitura, mas depois perdeu de novo. Segundo, pronto. Ele, quando voltou lá na Saboeira, perdeu-se de novo e ninguém sabe onde está por enquanto este primeiro frevo. Roberto perguntou, Carlos, é um frevo? Porque não é um frevo de água? Eu falei, não sei, quem viu essa partitura foi Ailton Bank e não temos mais acesso a ela, pelo menos até que outra pessoa consiga refazer esse achado arqueológico. Eu coloquei aqui um trecho de uma música, mas eu vou pular adiante, porque eu preciso fazer uma pequena introduçãozinha. Estou pegando fotos aqui, belíssimas de sua trajetória artística. Isso daqui, Roberto já falou, da Jazz Band Acadêmica de Capiba, e, sobretudo, sua experiência na Rádio Jornal, que lhe deram essa capacidade de fazer arranjos com tanta eficácia. Então, era uma rotina brutal, todo dia pela manhã, chegar na orquestra, os calouros chegarem com os LPs debaixo do braço para o diretor da rádio selecionar ainda aqueles que tinham a capacidade de se apresentar, depois mandava o calouro e ali falar com o maestro. Olha, leva o LP para o maestro, diz qual é a música e o maestro vai ter que fazer o arranjo. Então os arranjos eram feitos ali no final da manhã, no início da tarde, já terem ensaiado e começarem a tocar esses arranjos, acho que no final da tarde e início da noite, confere Duda. Era um negócio assim cíclico, que nunca tinha fim. Então, se o músico que era responsável por esses arranjos não tinha essa capacidade, essa facilidade, essa desenvoltura, ele não ia conseguir ir adiante. Então, Duda, Cláudio Pereira também tinha essa capacidade magnífica.
E muita coisa acabou se perdendo. Teve um episódio muito conhecido aqui, que foi o da mudança da sede da Rádio Jornal do Comércio, que era por ali em Parnamirim, bairro Parnamirim, e foi transferido para onde hoje é a OAB Pernambuco, na Rua do Imperador. Creio que tenha sido esse processo de mudança. Então, beleza, foram para a nova sede, só que tinha muita coisa para mudar. Tem muito papel. Alguém olha e diz, é documento velho. Qual a solução? Faz uma fogueira, joga-se tudo ali. E assim foi feito. Quem salvou muita coisa desse processo de perda foi um pesquisador aqui de longa data chamado Renato Failante. Então, muito a cultura pernambucana deve a essa figura e também a quem esteve do lado dele, porque tudo foi transportado e hoje está no acervo da Fundação Joaquim Nabuco, Biblioteca Lanchinoff, lá em Apipucos. Tem pilhas, tem caixas e mais caixas. Eu tive acesso a essa relação quando da biografia de Duda e de Cláudio Pereira. Tem mais de 1000 arranjos catalogados em cada um. Isso foi o que foi recuperado. A gente não sabe o quanto foi para o fogo nessa história. Então, a produção de Duda, em função dessa dinâmica do convívio na Rádio Jornal, foi brutal. E a gente tem também outras questões da biografia de Duda, né? Que ele foi para São Paulo em 67, em 70, trabalhou na Rádio Bandeirantes, na Rádio Tupi, junto com um grande amigo, que é o José. Oi? Rádio TV Bandeirantes. Rádio TV Bandeirantes, o próprio sistema ali de comunicação. Agora lá você se encontrou com José Mastroianni, por isso. José Mastroianni, caruaruense, ainda está vivo também, seus 90 anos, reside no subúrbio de São Paulo, a gente mantém ainda uma comunicação, e quando ele podia estar aqui, até anos recentes, perto da pandemia, ele também fazia questão de visitar. Então, ou seja, ali ao lado de José Pilar, tem muitas histórias de Rádio Tupi, de Bandeirantes, e tem também o seu ingresso na Sinfônica. Pelo que eu me lembro da sua biografia, Duda, você chegou a ingressar na Sinfônica antes da ida para São Paulo, foi isso? Porque você disse, foi Augusto Lucena, né, na prefeitura de Augusto Lucena. Diligência e fui. Então procede. Quando voltou para o Recife, Duda reassumiu a cadeira dele de oboé, que na verdade era especificamente corda inglês, certo? Corda inglês, a vaga, porque é do naipe de oboé, mas é aquele instrumento apenso que faz determinados solos e toca uma quinta abaixo, um som de cisne. Isso é o menos importante em relação à produção de Duda. Tudo o que vocês escutarem do maestro Duda soa fluido, soa bonito, soa funcional. Por quê? Porque Duda estava na rádio, Duda tinha acesso a todos os gêneros, conseguia escrever para todos os gêneros, e também estava lá em estúdio, gravando, teve também o período lá da Rosenblit. E a influência dele, e são palavras do próprio Duda, 99% dos trechos tocados tem o meu tempero. Isso principalmente se tornou uma razão desde os anos 70 para cá. Mas eu queria colocar para vocês aqui um trechinho de uma peça que eu considero a minha favorita, e aquela que eu acho que é a síntese de Duda. Ela é muito resumida, ela vai direto ao ponto, que é a suíte pernambucana de bolso. Já eu chego lá. Tem essa pessoa aqui que eu não poderia deixar de citá-la, Mida, porque não tem como você falar de um sem falar do outro para quem está ali no convívio, pessoal. Tanto é que aqui temos esse grande testemunho. Aqui os dois, lado a lado, 8 filhos, né, Duda? 8 filhos. Neto, eu perdi as contas. Tem aqui a Thaís, que é minha amiga de longa data, tem irmã dela, Natália, que eu conheço também. Aniversário hoje. Natália? Aniversário hoje. Aniversário. Natália foi aniversário dele, mas não no sábado. Que maravilha, maravilha, parabéns. E, por exemplo, quem está na família de Duda como agregado é Spock. Spock é casado com uma neta sua, né? Melissa. Pronto. Aí tem também L.L. Moura, o maior compositor de música clássica da Paraíba, é casado também com uma filha de Duda. A família de Duda ou tem músico,
ou é gente que trabalha na música, ou é gente que se agrega e que é músico também. Então, Duda sempre teve essa sinceridade de dizer, olha, eu não tenho nada, eu não tenho dinheiro nenhum, tudo que eu ganhei foi para criar vocês, então qual presente que eu posso dar? Música. Então, por exemplo, essa é uma das várias, todo mundo da família tem direito à música. Essa daqui é de uma das netas chamada Gisele. Preste só atenção nesse trechinho, não vou botar a música inteira para a gente não quebrar o ritmo. Tem um pouco de cara de música de baile, não tem? Vocês não acham não? Tem um pouquinho de cara de música de baile, não só carnavalesco, mas baile em geral. Vou chegar nesse comentário novamente um pouquinho adiante. Duda é querido também, principalmente pelos músicos. Ele não escreve nada complicado para um músico. Ele sabe que o músico precisa decodificar logo a partitura. A gente não está falando aqui de universo sinfônico, de música complexa. A gente está falando de uma pessoa que, embora tenha composições do universo sinfônico, mas ele estava ali primeiro em ambiente de rádio, depois em ambiente de bar, de baile, e por fim em ambiente de rua. O músico tem de ler, de decodificar a partitura rápido, tem de treinar a execução ali e já sair aqui ensaiado em 1 ou 2 ensaios para a finalidade que é o caso, né, de se tocar. Então, as formas são simples. É um tema, depois um outro tema, volta ao primeiro tema. Ou então, por exemplo, é só uma exposição simples de um tema, volta a ele repetido, acabou-se. Ou então são os esquemas formais do frevo, que aí não é o caso de detalharmos. As harmonias têm que ser consonantes, as melodias têm que ser sem sobressaltos, é de acordo com o idiomatismo do instrumento e sem extremismos técnicos. Então, essa frase aqui resume quem é Duda. Eu escrevo pensando no músico. Então, é uma questão de desapego e de alteridade que poucos músicos desenvolvem ao longo de sua trajetória. Ele tem uma frase famosa, a teoria do caldo de cana. Minha música, você moe e bebe. Essa frase de Duda também acho impagável. E está lá como epígrafe do livro aqui, inclusive está esgotado, tá, pessoal? Todos os livros dos biografados da série da área de frevo, só tem o de J. Miquiles, que ainda está à venda, todos os demais só em versão e-book, mas daí no futuro a gente, com a série, pode trabalhar nesse sentido para um relançamento, até mesmo para uma edição atualizada, né? Porque esse livro aqui de Duda, eu escrevi em 2016, 2017, foi lançado em 2018, então aqui não tem doutor honoris causa de Duda, aqui não tem o ABC, aqui não tem essa homenagem deste carnaval, muita coisa precisa ser atualizada, não só nele, mas em todos os livros. E chegou finalmente essa peça aqui, Suíte Pernambucana de Bolso. Estão conseguindo escutar? E assim vai, são 4 movimentos
Esse segundo movimento aqui, esse é um pouquinho mais baixinho, estão conseguindo escutá-lo também? 30 segundos, depois eu comento. Em síntese, você, quando começa a escutar uma música de Buda, você entra numa atmosfera que é ou você está adentrando num baile, ou você está adentrando numa grande película cinematográfica lá dos anos 40, 50, 60. Buda assimilou essa estética, e ninguém diga que Buda é ultrapassado, pelo contrário, ele estava assimilando uma estética justamente que era corrente, e que isso veio a dar o sedimento para essa linguagem que é tão reconhecível hoje em dia. Então, sempre a gente tem uma noção de que Buda está aqui, tem essa sua grande produção, não é à toa, é porque ele realmente estava participando ali da construção da história do frevo. Duda também não escrevia só coisa aqui para Pernambuco, né? Tem essa suíte Marajoara que eu encontrei ao acaso, que é relativa à cultura paraense. Então tem um. Pronto. Então, alguém aqui, faça uma pergunta, vou voltar o microfone agora. Alguém aqui que de vocês conhece uma peça muito famosa de George Gershwin, chamada Rhapsody in Blue, Rhapsody in Blue. Quantos aqui conhecem essa peça? Porventura? Alguns. Mas é a peça que mais sintetiza a influência do jazz dos anos 20 na música sinfônica. A gente escuta essas obras de Duda, vai escutar Gershwin. Por que é que Gershwin pode fazer aquilo e Duda não poderia? Duda, Cláudio Pereira, Maestro Formiga também, tem uma produção de música de câmara e música sinfônica muito interessante, eu gosto muito, e tem uma instrumentação bastante arrojada. A Rhapsody in Blue, todo mundo conhece, o piano solista e orquestra. Ela, quando foi estreada, ela era para jazz band e orquestra. E quem estava ali, elogiando, ouvindo e achando aquilo fantástico e incrível, era o Prokofiev, Sergei Prokofiev, Igor Stravinsky, achando aquilo fantástico, aquela fusão, aquelas harmonias avançadas de Debussy, mas com aquela fluidez, com aquela languidez, com aquela dicção do jazz dos anos 20. Então a gente tem algo que é fantástico, os americanos adoram, e que a gente aqui em Pernambuco deveria valorizar cada vez mais isso e entender que não tem como se falar de uma música de concerto arrojada, avançada, se ela não se conecta com a música popular. Na verdade, são duas coisas que coexistem: a música abstrata, aquela que é desenvolvida em seus próprios termos, e a música, vamos dizer, concreta, programática. Então, essa tem influência da música popular. A gente se lembrar aqui das valsas de Strauss. Valsa é música popular. E ele conseguiu dar uma estrutura formal que é algo que mudou o rumo desse gênero na história da música. Então, a estrutura das valsas de Strauss, durante 8 a 12 minutos, foram algo que ele desenvolveu e que mudaram a história desse gênero. Para Tchaikovsky tem valsas lindíssimas, mas já é outro padrão de estrutura. E a gente vai ter em Strauss, voltando a Strauss, polcas, marchas, galopes. Duda, aí é onde eu vou partir para a fase final.
final da minha fala, Duda escreveu uma série de peças que são adaptações de grandes obras da música erudita para a formação de frevo. Guarani, do Carlos Gomes. Eu estava passando isso ali ontem à noite com o Marquinhos. O Bolero, de Ravel. Eu encontrei a Dança Húngara número 5, de Brahms. E soa muito bonito. Soa muito bonito. A Dança Húngara número 5, eu falei, cara, isso realmente funciona. Duda está com isso daí, esperando que alguém pegue para que seja adequado, transformado num grande projeto. Então, isso é uma grande façanha. Mas fiz esse comentário para voltar a falar de Strauss. Quem pegar polcas, marchas, galopes de Strauss e conseguir só botar isso no papel, transforma em frevo, porque são gêneros justamente que deram a origem do frevo. Então é algo que ainda está para ser concretizado dentro em breve. E a gente tem aqui o frevo de Duda e o frevo de antigamente. A gente vai pegar aqui o último dia de Levino Ferreira, pegar uma gravação de 1982. Como é que era o frevo dos anos 40, 50, pouco dos anos 60, como praticado na rua. Matheus, som. Pois bem, esse é um frevo que, pelo menos para mim, eu tenho esse acesso a gravações mais antigas, e eu acho mais confortável. Eu estou tocando, só tocando. Você ainda está tocando, pronto, ótimo detalhe. Já vou tomar nota disso daí também. Agora peguem como Duda arranjou isso já para esse século. Bem mais acelerado, é bem mais ousado. Eu acho que talvez essa seja a versão que a gente tenha mais em mente hoje. Aqui está mais assim no nosso coração. Então vejam a evolução que Duda imprimiu. Não é só na velocidade, mas é também o uso de teclado, o uso de baixo elétrico, que antes tinha só tuba, né? O tuba ou sousafone para arruar. Mas no ambiente de baile precisa ter um baixo elétrico, precisa ter um teclado para fazer harmonia. Quando vai gravar em estúdio, o grupo precisa ser mais reduzido ainda. Precisa ser do tamanho desse que tocou aí fora, para poder caber naquele local apropriado para a gravação. Então, tem essas influências aí, que Duda contribuiu bastante. A gente pode sentir essa influência também em outros compositores que foram arranjados por Duda. Isso é seu, né? Foi você que escreveu. Gravou no Rio de Janeiro, né, Duda? Pois bem, como é que... Diga, Marquinhos. Só duas curiosidades. Quem começou a botar baixo mesmo foi ele. E tem outro. Primeiro frevo, o solista foi também, Maria Helena Frevo. Pronto, está aí mais duas ótimas curiosidades. Entra aí. Primeiro frevo, o solista, Maria Helena Frevo. Frevo como um solista. O solista. E hoje a gente tem isso de forma mais comum com o Spock e essa nova geração, né, já desse século. Então é isso, pessoal. Recapitulando, essa influência de Duda se dá em arranjos mais concisos para bailes, trios elétricos, gravações de estúdio. Tem também a produção de frevo sinfônico de câmara,
Outros gêneros musicais, a gente sabe que até Duda trabalhou um pouco também com a música armorial. E eu queria, para encerrar, só botar aqui... Bem, eu vou deixar para vocês escolherem. Tem 3 opções. Ou a gente escuta um trechinho daquela de Brahms do frevo, ou vocês escutam um trechinho de um frevo para viola de arco e orquestra. Lindo, lindo, lindo. Orquestra de cordas, chamado Lito do Frevo. Ou o Dança de Índios, o Valdemar de Almeida, pai do Cid de Almeida, que é do repertório armorial, que é uma peça para piano e Duda transformou isso para orquestra. Vocês escolhem aí. Os 3, né? Pronto. Estou recebendo a ordem. Recebendo a ordem. Então vamos lá. Brahms no frevo. Desligar aqui. Pode subir. Ficou fantástico. Fantástico. Brahms, se estivesse vivendo aqui em Pernambuco, teria feito desse jeito aí. Em quase todos os clássicos, eu fiz frevo, Beethoven, Tchaikovsky. O único que eu fiz foi Shostakovich. a vossa número 2. A gente vai botar isso para frente. A gente está conversando já para inspirar. Aquilito no frevo, no Festival Virtuoso, a gravação antigona. Ninguém nunca pensou que essa instrumenta tocava frevo. Então, soa muito bonito. A gente tem um volume um pouquinho baixo, que é da gravação original, mas é muito bonito esse frevo, porque ele foi feito para viola, não foi para violino nem para violoncelo. Ele usa toda a potencialidade do instrumento. E por fim, a última, que é Dança de Índios. Aqui, deixa eu pegar a versão original para piano. Aí vai. Aí o que o Duda fez foi... Por aí vai. Então, isso foi uma pequena amostragem, muita coisa para a gente poder fazer o recorte, para poder comentar, para poder analisar. Mas o que era mais importante aqui está feito. Duda veio, Duda pôde aqui testemunhar, de novo, o óbvio, o quanto é querido pelo público, o quanto sua obra é importante.
E a mensagem que eu peço a permissão à doutora Margarida para também incluir a academia nisso, mas todos que fazemos, instituições que representam a cultura pernambucana, fala aqui também da CEP Editora, fala também da CEP Editora, orquestra. Consegue me escutar aí atrás? No gogó mesmo? Pronto. A Orquestra Criança Cidadã, da qual fiz parte durante anos e anos, acho que toda essa corrente, Rede Globo, quanto usou aqui, valorizou a questão da cobertura do Carnaval pernambucano. Enfim, acho que todas essas instituições puderam fazer a devida homenagem, o devido tributo a você, Duda. E os meus votos particulares, mas creio que sejam comuns aqui, é que você ainda continue produzindo bastante e trazendo coisas novas para a gente. E que essa sua produção continue sendo estudada, porque ainda há uma grande resistência dentro da academia. Se estuda Mozart, Beethoven, enfim, todas as coisas acadêmicas, mas tem isso daqui, ó, uma grande produção editorial saindo aqui, métodos de arranjo de frevo, Marcos FM aqui, arranjando frevo de rua, mas tem também o frevo de bloco e o frevo canção, frevo book aqui, lançado recentemente, Spock está no meio aqui dessa publicação, teve apoio da Prefeitura do Recife e da CEP, isso daqui é para você sair tocando. Eles têm uma redução da partitura, você faz o arranjo dos seus instrumentos e sai tocando. A gente tem isso daqui, que é um grande apanhado do Carnaval pernambucano, do saudoso Leonardo Dantas Silva, e é sempre uma fonte constante. Então, tudo isso daqui, e esse é o melhor livro sobre frevo jamais escrito. Frevo da coleção Batuque Book, Marcos FM e Climério Oliveira. Ele é o 4º da série Batuque Book. Começou com maracatu, teve caboclinhos, teve forró, e esse é o 4º do frevo. São tratados completos para qualquer pessoa, qualquer pesquisador, qualquer músico. E a gente tem essa produção aqui editorial a caminho, e você está envolvido em todas elas, Júlia. Então, são essas as minhas palavras finais. E, por fim, é isso.